O filho e a nora já tinham empilhado as malas no corredor quando a sogra desceu as escadas com o casaco torto e os olhos vermelhos. E os dois repetiram juntos que a decisão estava tomada, que aquela casa seguia em frente sem ela. Ela não chorou, ficou parada no último degrau, olhou uma vez para as malas e abriu devagar a gaveta do aparador que ninguém nunca havia mexido em anos. Tirou um envelope e colocou sobre a mesa sem dizer uma palavra. O que havia dentro daquele envelope era algo que o filho e a nora jamais imaginaram que existia. E quando a verdade veio à tona naquela sala, ninguém ali dentro voltou a se olhar do mesmo jeito. Era uma manhã de sexta-feira em novembro, quando Luzia Campos desceu os últimos degraus da escada pela última vez, como mulher que ainda acreditava que havia alguma conversa possível. 68 anos. Cabelos brancos que ela usava presos na nuca com um grampo de tartaruga que havia pertencido à mãe. Casaco de lã cinza que havia colocado às pressas porque havia saído do quarto atordoada, com o barulho das rodas das malas sendo arrastadas pelo corredor às 6 da manhã. Um som que ela havia achado que era pesadelo antes de abrir os olhos e entender que era real. O casaco havia ficado torto no ombro direito e ela havia descido assim, com o casaco torto e os olhos vermelhos de uma noite que havia começado com uma discussão que ela pensou que terminaria como as outras e que havia continuado até as 2 da manhã, quando Patrícia havia dito que não aguentava mais e Márcio havia ficado em silêncio. E o silêncio dele havia sido a resposta mais definitiva que qualquer palavra poderia ter sido. No corredor do primeiro andar, as malas estavam empilhadas. 3 malas. A grande de rodinha que ela havia comprado para a viagem de formatura de Márcio 20 anos atrás, a média de lona com o zíper remendado e a pequena de couro que havia sido da sua mãe e que ela usava para guardar as coisas que não queria que ficassem em gavetas. Fotografias, cartas, um caderninho com senhas anotadas, a miniatura de um anjo de porcelana que Márcio havia dado de Dia das Mães quando tinha 7 anos. 3 malas empilhadas no corredor da sua própria casa, arrumadas pelas mãos do filho que havia crescido naquelas paredes. Márcio estava de pé da escada, ao lado de Patrícia. 38 anos, cabelos escuros bem cortados, o tipo de aparência que ele havia desenvolvido quando a empresa começou a crescer. E que às vezes Luzia olhava e não encontrava de imediato o menino que havia sido. Patrícia estava de lado direito dele, 35 anos, cabelos lisos na altura do queixo, de blazer cinza sobre a pijama porque havia se arrumado pela metade. O suficiente para a conversa, não o suficiente para o dia. Quando Luzia pisou no corredor, Márcio não a olhou. Virou para Patrícia e disse que o táxi estava chegando em 20 minutos e que seria melhor ela se apressar. Luzia ficou parada no último degrau. Malas. Olhou para o filho que não a havia olhado. Endireitou o casaco devagar. Puxou a manga do ombro direito. Ajustou o colarinho. Fechou o primeiro botão que havia deixado aberto. Sem dizer nada. Era o tipo de gesto pequeno que as pessoas fazem quando precisam de um segundo para decidir como vão se apresentar para o que vem a seguir. Ela havia aprendido, em 32 anos de Procuradoria-Geral, que os primeiros 30 segundos de qualquer situação difícil determinam o tom de tudo que vem depois, e que o tom é uma escolha. Ela escolheu andar. Passou pelo corredor, com as malas dos 2 lados sem tocá-las. Passou pelo aparador antigo que ficava na entrada da sala. Um móvel de embuia escurecida com ferragens de bronze que havia estado naquela mesma parede desde 1988, que havia carregado desde então uma fruteira de porcelana, um espelho pequeno de moldura dourada e uma gaveta que nunca havia sido trancada, mas que nunca havia sido aberta por mais ninguém além dela. Quando passou, seus dedos tocaram a superfície da gaveta fechada, o gesto rápido, automático, de quem verifica por hábito se algo ainda está no lugar. E foi se sentar na cadeira de madeira que ficava de frente para o sofá, de frente para os dois. Patrícia foi a primeira a falar. Havia ensaiado,
Isso ficava claro na estrutura das frases, na sequência dos argumentos, no modo como cada ponto conectava ao anterior sem deixar espaço para interrupção. Disse que aquela situação se arrastava há tempo demais, que Luzia entrava nos cômodos sem avisar, no quarto deles, na cozinha quando estavam com visita, no escritório de Márcio em casa, que criticava a forma como Patrícia cozinhava, a forma como educavam Tiago, a forma como decoravam os ambientes que eram deles, que não respeitava o espaço deles, que não reconhecia que havia uma família ali que tinha a sua própria forma de funcionar. Então usou as palavras que Luzia havia ouvido às 2 da manhã e que ainda estavam no ar do corredor, como se não tivessem ido embora. Essa é a nossa casa e a gente tem o direito de viver nela do nosso jeito. Márcio concordou com a cabeça a cada frase. Não olhou para a mãe em nenhum momento. Quando Patrícia terminou, Luzia ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está acusado e não tem resposta. O silêncio de quem está escolhendo qual das respostas disponíveis vai usar e que decidiu, por razões que ainda não eram claras para ninguém naquela sala, que a resposta certa não era nenhuma das óbvias. Márcio, ela disse, com a voz de sempre, baixa, precisa, sem vibrato. Você ainda se lembra do nome do engenheiro que fez a reforma da cozinha em 1994? Márcio franziu a testa. O que isso tem a ver com... Você lembra ou não lembra? Ele ficou olhando para ela. Não, ele disse. Não lembro. Tudo bem. Ela virou levemente a cabeça na direção do aparador. Apenas 1 grau, apenas o suficiente para registrar a direção. E voltou a olhar para ele sem acrescentar mais nada. Do lado de fora, pela janela da sala, Dona Conceição estava na varanda da casa de frente. 72 anos, cabelos brancos curtos, avental de algodão sobre a roupa porque havia saído para regar as plantas e havia parado ao ouvir o barulho das malas sendo arrastadas. Havia 40 anos que Conceição morava naquela rua. Havia 40 anos que ela via Luzia entrar e sair daquela casa. Havia 40 anos de boa tarde pela janela, de açúcar emprestado, de vigiar uma à casa da outra quando viajavam, do tipo de vínculo que não tem nome oficial, mas que é mais robusto do que muitos que têm. Ela ficou parada na varanda olhando pela janela para o que estava acontecendo dentro da sala. Márcio perdeu a paciência. Não foi de uma vez. Foi o tipo de impaciência que acumula em camadas, enquanto a situação não sai do lugar onde ele havia decidido que ela devia sair. Ele havia planejado um táxi, 20 minutos, malas na calçada, assunto encerrado. A mãe sentada na cadeira, sem mostrar nenhuma intenção de levantar, era uma variável que o plano não havia previsto. Pegou 2 malas pelo cabo. As arrastou pelo corredor, abriu a porta da frente e as jogou na calçada. O barulho das malas batendo no cimento chamou a atenção. Eram 6h40 da manhã e havia 3 vizinhos na rua. Seu Antônio, que saía cedo para a padaria, a filha de Dona Rosa, que esperava o ônibus na esquina, o senhor de camisa verde que passeava com o cachorro todas as manhãs. Os 3 pararam. Patrícia ficou no corredor com o celular levantado, a câmera ligada. Estou documentando tudo por segurança, ela disse, para a câmera tanto quanto para a sala. Luzia olhou para o celular de Patrícia por um segundo. Depois, olhou para a janela, onde os vizinhos na calçada estavam parados olhando. Depois, voltou a olhar para a cadeira, não com julgamento, com o olhar específico de quem está fazendo um inventário. Quando Márcio voltou para buscar a 3ª mala, Luzia falou de novo. A voz estava no mesmo tom de antes. Não havia subido 1 grau sequer. Você ainda tem a chave pequena de metal que eu dei para você quando você tinha 12 anos? Ela perguntou. Aqui eu disse que um dia você entenderia para que servia. Márcio parou. Ficou parado com a 3ª mala na mão por 2 segundos. 2 segundos que eram diferentes dos outros segundos da manhã, porque dentro deles havia alguma coisa acontecendo que ele não havia planejado que acontecesse. Uma memória, um peso, algo que a pergunta havia tocado sem pedir permissão.
Depois encobriu com um movimento. Virou, foi para a calçada com a mala, fechou a expressão de volta no lugar. Mas os 2 segundos haviam acontecido. No alto da escada, sem que ninguém houvesse notado, Tiago estava parado. 15 anos, pijama listrado azul e branco, os cabelos do jeito que ficam quando a pessoa acabou de acordar, os pés descalços no degrau de madeira. Havia acordado com o barulho e havia ficado parado onde estava, olhando para baixo, para o corredor sem as malas agora, para a avó sentada na cadeira, para a mãe com o celular levantado, para o pai que havia voltado da calçada e estava parado no meio da sala com as mãos nos bolsos e a expressão de quem terminou o que havia planejado e ainda assim não se sente no lugar onde queria estar. Tiago não desceu. Ficou olhando. Do lado de fora, Dona Conceição havia descido da varanda. Havia atravessado a rua, não corrido, atravessado, com o passo deliberado de 72 anos que sabem para onde estão indo. E havia entrado pela porta da frente aberta sem pedir licença. Ficou no meio da sala. Márcio olhou para ela. Dona Conceição, eu conheço esta casa desde que era um terreno com placa de venda, ela disse. A voz era o tipo que não precisa de volume, porque já encontrou a frequência certa. Eu vi sua mãe contratar pedreiros, vi ela escolher o piso, vi ela pagar tijolo por tijolo ao longo de 4 anos de obra enquanto você estava no ginásio e ia para a escola de ônibus, porque o dinheiro que sobrava era para a construção. Fez uma pausa. Em nenhum momento, em nenhum documento que eu saiba, esse imóvel pertenceu a outro nome além do dela. A senhora está confundindo as coisas, disse Patrícia. Era outra época, as coisas funcionavam diferente. Eu não estou confundindo nada. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente dos silêncios anteriores da manhã. Foi nesse silêncio que Tiago desceu. Desceu devagar, um degrau de cada vez, segurando algo com as 2 mãos. Um quadro emoldurado, com moldura de madeira escura e vidro, do tamanho de uma folha de papel ofício. Havia encontrado aquele quadro numa caixa no quarto de despejo. A caixa que Patrícia havia mandado ele guardar junto com as coisas da vovó na semana anterior, durante a organização dos cômodos que havia precedido aquela manhã. Quando chegou ao último degrau, parou. Olhou para o pai. Olhou para a mãe. Olhou para a avó. Colocou o quadro sobre a mesa da sala com o cuidado de quem coloca algo frágil, ou algo importante, que às vezes é a mesma coisa. Era uma homenagem emoldurada. Papel timbrado da Câmara Municipal, brasão no canto superior, texto em fonte serifada que Tiago havia lido no quarto de despejo com a concentração de quem está lendo uma coisa que não esperava encontrar. Em reconhecimento aos 32 anos de serviço público dedicado, a Câmara Municipal confere à doutora Luzia Campos, Procuradora-Geral Municipal, esta homenagem pela excelência, integridade e contribuição ímpar à administração pública deste município. Tiago olhou para o pai. Pai, ele disse, com toda a seriedade de 15 anos que ainda acredita que as perguntas diretas merecem respostas diretas. O que é Procuradora-Geral? O silêncio que se instalou durou o tempo que dura quando uma sala inteira recalibra. Não foi um silêncio dramático. Foi o tipo quieto de dentro que acontece quando uma informação chega e o corpo precisa de um momento para encontrar onde colocá-la. Márcio olhou para o quadro. Olhou para o texto. Olhou para o nome da mãe com o título que ela nunca havia mencionado naquela casa com autoridade. Nunca havia colocado na frente de nenhum argumento. Que havia simplesmente existido como parte dela sem pedir que fosse reconhecido. Procuradora-Geral Municipal. 32 anos. Patrícia havia baixado o celular. Dona Conceição, no meio da sala, tinha a expressão de quem sabia e estava esperando que os outros chegassem onde ela já estava. Luzia se levantou da cadeira. Não com drama. Com a mesma calma dos 32 anos de reuniões de Câmara, de audiências públicas,
de negociações com prefeitos e vereadores e secretários que achavam que sabiam mais do que ela antes de entender que não sabiam. Com a calma específica de quem passou décadas numa profissão em que o temperamento é prova de caráter antes de qualquer argumento. Caminhou até o aparador. Abriu a gaveta. Dentro da gaveta havia um envelope grande de papel craft, fechado com o lacre dobrado para dentro. O tipo de fechamento que não é lacrado com cola, mas que foi dobrado com cuidado, como quem fecha algo que vai precisar abrir um dia e quer que seja fácil. Ela tirou o envelope, foi até a mesa, colocou aberto sobre a superfície, na frente do quadro que Tiago havia colocado, com o mesmo cuidado, como quem coloca um documento sobre uma mesa de audiência, que não é um gesto de ataque, mas de a apresentação da evidência que transforma o que estava sendo discutido em outra coisa completamente. Na sala, Márcio, Patrícia, Dona Conceição, Tiago. E na porta aberta, porque a porta havia ficado aberta quando Márcio havia voltado da calçada, havia 3 vizinhos que haviam entrado sem que ninguém houvesse convidado, atraídos pelo barulho das malas e pelo movimento, e que estavam agora parados na entrada com aquela mistura específica de constrangimento e atenção de quem sabe que está num lugar que não é seu e que não consegue sair. Do envelope, Luzia retirou 3 documentos. O primeiro era a escritura. Papel cartorário, com as marcas de água do registro, a data em alto relevo, outubro de 1987. O nome no campo de proprietária em letras de cartório, Luzia Campos. Um único nome, sem cônjuge, sem sócio, sem coproprietário. O imóvel situado na Rua das Acácias, número 47, adquirido na íntegra por Luzia Campos, registrado no primeiro ofício de notas e registros da cidade, com todas as assinaturas e autenticações exigidas pelo registro de imóveis. Márcio olhou para o documento. Olhou para o próprio nome, que não estava lá. O segundo documento era uma carta, manuscrita com a letra inclinada e precisa que Luzia havia desenvolvido em décadas de pareceres e petições. A letra de quem escreve para ser lido, não apenas para registrar. Datada de 3 anos atrás, endereçada ao filho com o nome completo no alto. Márcio Luiz Campos. Márcio, quando você ler isso será porque chegou o momento de falarmos sobre a casa de uma forma que eu não consegui encontrar. Tenho pensado na doação formal do imóvel há alguns anos. Não a fiz ainda porque há coisas que precisam estar resolvidas antes, não no papel, dentro de mim. Enquanto esse momento não chega, o imóvel permanece registrado no meu nome, que é o único em que esteve desde que o primeiro tijolo foi assentado. Não escrevo isso como ameaça. Escrevo como clareza, que sempre me pareceu mais honesta do que o silêncio. Com amor, sua mãe. Patrícia leu a carta por cima do ombro de Márcio. Quando terminou, ficou olhando para o papel por um momento. Não para as palavras, mas para a letra. A letra cuidada, sem rasura, de uma mulher de 65 anos, escrevendo para o filho com a precisão de quem sabe que está escrevendo algo que vai durar. O terceiro era um envelope menor, dentro do maior. Luzia o retirou e o colocou ao lado dos outros sem abrir. Apenas indicou com a mão. Márcio abriu. Dentro havia recibos, organizados por data, clipes de papel separando cada grupo. Os da primeira categoria, comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento estudantil de Márcio, de 1994 a 2000. 6 anos de mensalidades da Universidade Federal, as parcelas do material, as despesas de moradia no período em que ele havia estudado fora. Os da segunda categoria, um documento de transferência bancária datado de 2011, com a anotação à mão, aporte inicial. Negócio Márcio, no valor que correspondia exatamente ao capital que ele havia declarado aos sócios como próprio quando haviam aberto a empresa.
e os da terceira, comprovantes mensais de pagamento de um financiamento de veículo, o carro que estava estacionado na garagem daquela casa naquela manhã, do nome de Luzia Campos como pagadora titular de 2019 até o mês anterior. Patrícia leu os valores, um por um, em silêncio. Márcio estava parado na frente da mesa, com as mãos ao lado do corpo. Não cruzadas, não nos bolsos, apenas ao lado, como quando uma pessoa não sabe o que fazer com as mãos porque não sabe o que fazer com o momento. Olhou para a escritura, para o próprio nome que não estava lá, para o nome da mãe que estava, o único, desde 1987, em todos os documentos que haviam passado pela gaveta do aparador, sem que ele jamais houvesse perguntado o que estava naquela gaveta. Então a casa é da vovó? Era Tiago, olhando para o pai. 15 anos e a pergunta mais direta da manhã, feita com aquela seriedade específica da adolescência, que ainda não aprendeu que algumas perguntas são proibidas. Não proibidas por regra, mas proibidas pelo silêncio tácito dos adultos que preferem não respondê-las. Márcio não respondeu imediatamente. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Não o silêncio da decisão tomada, não o silêncio do constrangimento, não o silêncio da surpresa. Era o silêncio de quando uma pessoa está no processo de entender que a história que havia contado para si mesma sobre a própria vida precisava ser recontada, e que recontá-la levaria mais tempo do que aquela manhã tinha para oferecer. Dona Conceição foi até Tiago. Ficou do lado do menino sem dizer nada. Colocou a mão no ombro dele com o gesto de quem protege sem chamar atenção para a proteção. Os 3 vizinhos na porta haviam parado de se mover. Seu Antônio, que havia entrado porque havia visto o movimento e porque 40 anos de rua criam um senso de pertencimento que às vezes se esquece de perguntar permissão, tinha a expressão de quem assiste algo que vai lembrar por muito tempo. A filha de Dona Rosa estava com a bolsa no ombro esquecida, o ônibus provavelmente já havendo passado. O senhor de camisa verde havia prendido o cachorro à perna pela guia e estava parado na entrada com aquele ar de quem não sabe se deve ficar ou ir embora e que a dúvida, por si só, já respondeu à questão. Luzia ficou em pé na frente da mesa por um momento. Olhou para o filho. Não com vitória. Não havia nada de vitória naquela expressão. Havia a serenidade específica de quem fez durante décadas o que devia ser feito sem anunciar, e que quando o resultado desse trabalho finalmente aparecia, não precisava de teatralidade porque o trabalho havia sido a coisa toda. Depois olhou para Patrícia. Patrícia ainda estava com os olhos nos recibos. Havia chegado ao grupo das parcelas do carro, as mais recentes, com as datas que ela reconhecia, que incluíam meses em que ela e Márcio haviam discutido sobre finanças da empresa como se o carro fosse um bem deles, como se a liberdade que ele dava fosse liberdade deles. Patrícia, disse Luzia. Patrícia levantou os olhos. Eu nunca pedi nada em troca do que está nesses recibos, disse Luzia. Não estou pedindo agora. Não é sobre isso. Fez uma pausa. É sobre o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro está no papel. Patrícia ficou olhando para ela. Havia uma coisa no rosto de Patrícia que não estava lá 40 minutos antes, quando havia começado o discurso preparado sobre espaço e rotina e direito. Uma coisa mais nova, mais incerta, do tipo que aparece quando a versão de uma história que você havia construído encontra a versão que existia antes de você chegar. Márcio havia se sentado, não no sofá, na cadeira de madeira que havia sido a cadeira da mãe. Sentou nela como se não houvesse percebido qual cadeira era, ou como se não importasse, e ficou com os cotovelos nos joelhos e as mãos entrelaçadas, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. A escritura, a carta com a letra da mãe, os recibos, o quadro com o nome dela e o título que ele havia crescido sem saber que ela tinha. Ou talvez soubesse, mas havia decidido em algum ponto inconsciente que saber não obrigava a entender. Procuradora-Geral Municipal.
32 anos. Era muita coisa para recalibrar numa manhã de sexta-feira em novembro. Luzia recolheu os documentos devagar, a escritura, a carta, o envelope dos recibos e os colocou de volta dentro do envelope grande. Dobrou a aba com cuidado. Foi até o aparador. Abriu a gaveta. Guardou. Fechou a gaveta. Ficou de costas por um segundo, de frente para o aparador, as mãos ainda na madeira do móvel. Depois virou. Márcio estava na cadeira dela, olhando para o chão. Patrícia estava de pé perto da janela, o celular no bolso agora, olhando para a calçada onde as malas ainda estavam. Tiago estava no sofá ao lado de Dona Conceição, que havia sentado com o avental ainda amarrado, como quem entrou para ajudar na cozinha e acabou ficando para o que havia depois. Os 3 vizinhos na porta ainda estavam lá. Luzia olhou para eles, para seu Antônio, para a filha de Dona Rosa com a bolsa esquecida, para o senhor de camisa verde com o cachorro na guia. "Bom dia", disse ela para os 3. Um passe de mágica pequeno, devolver a situação ao ordinário sem fingir que o extraordinário não havia acontecido. Seu Antônio disse bom dia de volta e foi. A filha de Dona Rosa foi atrás. O senhor de camisa verde assentiu com a cabeça e foi pelo passeio com o cachorro. A sala ficou com quem havia sobrado. Luzia foi até a janela e ficou olhando para a calçada. As 3 malas estavam lá. A grande de rodinha, a média de lona, a pequena de couro com o anjo de porcelana dentro. Estava começando a garoar aquela garoa fina de novembro que não é suficiente para ser chuva, mas que é suficiente para molhar. "As malas vão precisar entrar", ela disse, para ninguém em particular e para todos ao mesmo tempo. Foi Tiago que levantou. Saiu pela porta da frente, desceu os 2 degraus da entrada, foi até a calçada e começou a trazer as malas uma por uma. Não pediu ajuda. Trouxe a pequena primeiro, depois a média, depois ficou tentando encaixar a rodinha da grande na soleira da porta, até Márcio levantar da cadeira e ir ajudar, sem que ninguém dissesse nada. Os 2 ficaram em silêncio enquanto traziam a mala grande. Pai e filho. A mala entre os 2. Era o primeiro gesto físico de Márcio naquela manhã que não havia sido contra alguma coisa. Patrícia ficou na janela olhando a garoa. Dona Conceição foi para a cozinha sem pedir licença, o tipo de atitude que 40 anos de vizinhança autorizam, e começou a fazer café. O cheiro de café passou pelo corredor em alguns minutos, com aquela capacidade específica que o café tem de tornar um espaço habitável novamente, depois de alguma coisa que o havia tornado outra coisa. Luzia foi sentar no sofá, ficou com as mãos no colo, olhando para o aparador, para a gaveta fechada, para o espelho de moldura dourada, onde ela se via sentada no sofá da sala que havia começado a construir em 1983, quando havia comprado o terreno com a reserva técnica do primeiro concurso público que havia passado aos 26 anos, sozinha, com um filho de 2 anos que não se lembrava do terreno, mas que havia crescido na casa que viria depois. Márcio voltou para a sala depois de guardar as malas. Ficou parado no meio. Por um momento, ele e a mãe ficaram se olhando. Ele de pé, ela sentada, a mesa com o quadro entre os 2, a gaveta do aparador fechada ao fundo. "Eu não sabia que o carro ainda estava no seu nome", ele disse. "Eu sei que você não sabia. Eu devia ter checado." Devia. Márcio ficou com isso. Havia outras coisas que ele devia ter checado. Havia perguntas que ele devia ter feito. Sobre a casa, sobre o capital da empresa, sobre de onde vinham as coisas que simplesmente vinham quando ele precisava. Havia uma facilidade que ele havia confundido com mérito próprio, porque nunca havia perguntado de onde a facilidade vinha. "Eu não sabia que você era a procuradora-geral", ele disse. Luzia o olhou. "Você sabia", ela disse. "Você esteve na cerimônia de aposentadoria. Tinha 27 anos. Uma pausa. Mas saber um fato e entender o que ele significa são coisas diferentes. Isso eu entendo.
Márcio abaixou a cabeça. Eu disse coisas esta noite que... Você disse, ela concordou. Assim como em outras noites. E eu poderia ter dito mais coisas do que disse. Poderia ter colocado os documentos sobre a mesa há anos. Poderia ter deixado claro de várias formas o que estava claro para mim e que eu achei que estava claro para você. Fez uma pausa, mas eu preferi que a casa fosse vez de um argumento. E esses dois objetivos, às vezes, entram do corredor, o cheiro de café ficou mais forte. Tiago apareceu na porta da sala, de pijama ainda, olhando para o pai e para a avó com aquela expressão de 15 anos que lê o ambiente melhor do que anuncia. Dona Conceição fez café, ele disse. Luzia olhou para o neto. Você vai tomar comigo? Vou. Eles foram para a cozinha juntos. Nos dias que se seguiram, o apartamento ficou diferente. Não de uma vez, de forma gradual, como ficam os espaços quando o que os habitava muda. Patrícia foi para a casa da mãe na semana seguinte, com uma mala menor do que as 3 que haviam estado na calçada. Não havia muita explicação dada em voz alta. Havia uma conversa longa entre ela e Márcio, numa quinta-feira à noite, que Tiago ouviu parcialmente do quarto e cujos detalhes ele decidiu não perguntar porque havia entendido que algumas conversas dos adultos precisam de espaço para acontecer sem plateia. O que Patrícia havia entendido e que havia levado mais tempo para entender do que o dia da sala, ela havia entendido sozinha, num fim de tarde na casa da mãe, lendo os recibos que havia fotografado com o celular antes de guardarem os documentos no envelope. Havia somado os valores, havia ficado olhando para o total por um tempo. Depois, havia ligado para o advogado que cuidava dos contratos da empresa, perguntado sobre a natureza jurídica de um aporte de capital não formalizado entre parentes. O advogado havia explicado com cuidado. Patrícia havia ficado em silêncio pelo telefone por um momento. Depois, havia agradecido e desligado. Márcio perdeu 2 contratos, não de uma vez, em 2 semanas separadas, por razões que os clientes explicaram vagamente, mas que tinham uma raiz comum. A história havia chegado aos sócios da empresa pelos caminhos que as histórias encontram quando uma câmera filma malas sendo jogadas na calçada. E o vídeo fica no telefone de alguém que o mostra para outra pessoa que conhece outra pessoa. Os sócios haviam feito perguntas sobre o capital inicial da empresa que Márcio havia declarado como próprio. Márcio havia respondido o que havia para responder. Os 2 contratos foram para outras empresas. Ficou sozinho para resolver o que havia construído. Não sem recursos. A empresa ainda funcionava. Os outros contratos estavam ativos. Havia margem para recuperar. Mas havia um trabalho a fazer que era diferente do trabalho de recuperação financeira. O trabalho de entender o que havia sido construído com o dinheiro de quem e o que isso significava em termos de quem ele havia achado que era. Tiago ficou na casa com a avó. Não havia sido uma decisão formal. Havia sido o resultado natural de quem ficou onde estava enquanto as outras coisas se moviam. Ele havia ficado no quarto dele, na escola dele, na cozinha com a avó de manhã, antes de pegar o ônibus. E havia começado a fazer uma coisa pequena, sem que ninguém pedisse e sem que ele próprio parecesse perceber que havia decidido fazê-la. Toda manhã, antes de descer para o café, ele ia até o quarto da avó e pegava o casaco cinza que ela invariavelmente deixava em cima da cama quando se levantava. Dobrava-o, colocava no último degrau da escada, para que ela não precisasse procurar quando descesse. Luzia encontrava o casaco dobrado toda manhã e não dizia nada. Apenas colocava no ombro e endireitava. O mesmo gesto de antes, o mesmo ajuste do colarinho, mas agora sem os olhos vermelhos, sem a pressa de quem está descendo para uma situação difícil. Às vezes, Tiago já estava na cozinha quando ela descia. Às vezes, estava esperando o ônibus. Às vezes, estava no quarto e ela nem sabia se havia sido ele ou se o casaco tinha ido parar ali por conta própria. O que ela sabia que era impossível, mas que era um pensamento bom para ter antes do café da manhã.
Numa tarde de dezembro, Márcio veio, sem avisar, um hábito que havia pertencido à mãe e que agora havia migrado para ele sem que ninguém comentasse a ironia. Chegou no final da tarde, de carro, com uma caixa de pão de queijo que havia comprado na padaria porque não havia querido chegar de mãos vazias e não havia conseguido pensar em mais nada. Tocou a campainha da própria casa. Luzia abriu. Ficaram um segundo olhando um para o outro. A mulher de 68 anos e o filho de 38, no vão da porta da casa que estava registrada no nome dela desde 1987, com o pão de queijo entre eles. "Posso entrar?" ele perguntou. Ela abriu a porta mais. "A campainha eu não esperava", ela disse. Márcio olhou para ela. "Estou aprendendo", ele disse. Foram para a cozinha. Tiago estava em casa. A avó havia avisado que ele viria e ele havia decidido ficar. Ficou à mesa sem saber muito bem o que dizer ao pai. E o pai havia ficado na cadeira de frente sem saber muito bem o que dizer ao filho. E os dois haviam ficado assim por alguns minutos, enquanto o pão de queijo aquecia no forno e o cheiro tomava a cozinha. Luzia ficou de costas para os dois, mexendo em alguma coisa no fogão que não precisava ser mexida, porque às vezes o trabalho das mãos é o que deixa o silêncio respirar. Quando o pão de queijo ficou pronto, ela colocou no centro da mesa. Sentou. Os três ficaram ali, a avó, o pai, o neto, com o pão de queijo entre eles e a janela da cozinha aberta para o quintal, onde a garoa de dezembro havia começado outra vez. Márcio disse que havia conversado com os sócios, disse que havia regularizado o aporte de capital como um empréstimo formal com as condições acordadas por advogado, que havia sido uma conversa difícil, mas honesta, e que honesta havia sido a parte importante. Luzia o ouviu. "Você vai querer assinar a doação da casa?" ele perguntou por fim. Ela ficou olhando para o pão de queijo por um momento. "Ainda não", ela disse, "quando for o momento certo." Márcio assentiu. Havia aprendido naquelas semanas o que aquela frase significava. Não era adiamento, era a afirmação de que algumas coisas precisam de tempo para serem feitas do jeito certo e que o jeito certo é mais importante do que o tempo que leva. Tiago pegou um pão de queijo, mordeu. "Tá bom", ele disse. Era o tipo de avaliação que resolve o que as palavras dos adultos às vezes não conseguem. Márcio pegou um também. E Luzia, que havia feito pão de queijo na cozinha daquela casa por 30 anos, sem que ninguém houvesse pensado em perguntar quem havia construído a cozinha, ficou sentada à mesa com o filho e o neto, enquanto a garoa batia na janela aberta e o cheiro de queijo quente tomava o espaço inteiro. O aparador estava no corredor. A gaveta estava fechada. O casaco cinza estava no último degrau da escada, dobrado, esperando amanhã. O amor que constrói em silêncio não anuncia o que custou. Não apresenta recibos na hora certa, não exige que reconheçam o piso que escolheu ou o tijolo que pagou. Carrega na gaveta do aparador o que precisaria ser dito e aguarda o momento em que dizer se torna necessário, não para vencer, mas para que a verdade exista em algum lugar além da própria cabeça. E quando esse momento chega, o que sai da gaveta não é acusação. É a história que estava lá desde o começo, escrita em papel de cartório e em letra de mão, esperando que alguém tivesse a honestidade de perguntar de onde veio o chão em que pisava.